amiga, meu amigo, para o criador de conteúdo, se você for depender só da publicidade, não dá. Então, minha amiga, meu amigo, eu peço a você que apoie o Blog da Cidadania se puder, se você tiver recurso. Só peço a você que tenha paciência com esses minutinhos. Eu tenho que deixar o vídeo aqui para que as pessoas que vão chegando, que não conhecem o canal, vejam este vídeo. Se você já viu, pula o código Pix, o QR Code, aqui na tela. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao Blog da Cidadania. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte: você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. O Prêmio IBEST 2025 de melhor canal de política tem já mais de 30, cerca de 30 escolhidos, e vários canais conhecidos de direita e de esquerda disputam o prêmio. O Blog da Cidadania, excluindo os que passaram automaticamente para este ano por terem ficado entre os 5 mais votados ano passado, no ranking dos que vão disputar, o Blog da Cidadania está em primeiro. O que é ruim é um canal de direita, não é? Porque todos os canais de direita estão subindo forte. Você pode ver que onde tem a setinha para cima, verdinha, é canal de direita. Só canais de direita. Os canais de esquerda, praticamente todos estão indo para baixo ou estagnado. Então aí, se você puder, vote no iBest, no Blog da Cidadania, e o link está na descrição do vídeo. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 9 de maio de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, o Supremo Tribunal Federal não está para brincadeira. Tampouco estão para brincadeira os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. E também Cristiano Zanin, até o pacífico, sereno Cristiano Zanin. Eles se transformaram em verdadeiras fúrias nesta sexta-feira, reagiram com muita dureza contra a Câmara dos Deputados, não só rejeitando em 48 horas a patranha da quarta-feira, que tentou engavetar toda a ação penal contra os golpistas do núcleo 1, 2, 3 e 4 de Jair Bolsonaro, mas também tomou outras decisões negativas contra a Câmara dos Deputados, contra bolsonaristas, e também, pasmem, partiu para cima de Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados. O STF está acusando, para trocar em miúdos aí, está acusando o Hugo Mota de traição, de jogo duplo, e está cobrando o Hugo Mota por responsabilidade em deixar a casa aprovar uma medida claramente inconstitucional, e o tom do STF deixa até no ar a questão: será que o STF quer responsabilizar o Hugo Mota por uma farsa? Porque existe uma figura aí que é litigância, uma figura no direito que é litigância de má-fé, que é entrar com ações, tomar atitudes no judiciário que são claramente ilegais apenas para tumultuar. Claro que a Câmara não tomou não entrou com nenhuma medida no STF, mas acionou o STF com uma farsa ilegal. A coisa está esquentando e o STF já deixou claro que não está para brincadeira. Eles estão falando sério, estão mandando um recado a todos os bolsonaristas: pode vir quente que nós estamos fervendo. Vamos assistir a essa reportagem que eu preparei para você. Pode
Então, é muito perigoso subordinar uma instituição de Estado a qualquer outra ordem, ou seja, a qualquer outra instituição que tem interesses privados também. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. André, eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, prestei atenção, se Vossa Excelência permitir, eu continuo. Megali, que tem aquele potencial realmente de conflito, né, entre legislativo e judiciário, mais um daqueles, né, que... Até agora foram 4-0. Votaram o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, também acompanhando o ministro Cristiano Zanin, Flávio Dino e também Luiz Fux. Só falta então o voto agora da ministra Carmen Lúcia. E qual que é o entendimento que os ministros estão seguindo? Que essa ação penal ela só pode ser suspensa na parte dos crimes em que foram cometidos depois da diplomação de Alexandre Ramagem, ou seja, depois do... O ministro Alexandre de Moraes vota pela condenação da deputada Carla Zambelli por crime de falsidade ideológica, pagamento de indenização de R$2 milhões, perda do mandato com comunicação após o trânsito em julgado à mesa da Câmara dos Deputados. Então, a gente vai passar aqui um tempo agora destrinchando essas duas decisões. Alexandre de Moraes está que está hoje, hein? Mais uma decisão dele, acaba de sair. E essa tem a ver com Braga Neto. Vamos abrir a reportagem, já está na nossa página. Alexandre de Moraes vota para rejeitar o recurso de Braga Neto sobre o uso do vídeo do 8 de janeiro. O ministro votou hoje para rejeitar o recurso que foi apresentado pela defesa do general, que questionou o... A essa altura do campeonato, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já se arrependeu do ofício que enviou anteontem, na verdade ontem, né, para o Luiz Roberto Barroso, com suspensão da ação penal contra Ramagem no STF. Aqui você vê o ofício, Sua Excelência, senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, sustação de andamento de ação penal número 1/2025, decisão da Câmara dos Deputados proferida em 7 de maio de 2025 pela sustação da ação penal decorrente do recebimento de denúncia contida na petição 12.100. Tá. Nos termos do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, etc, etc, etc. Ok. O STF hoje abre o julgamento. Simples assim. Votaram já, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Cristiano Zanin e o ministro Flávio Dino. O Fux não votou, na verdade. Né? Aqui está incorreto, é que ele já antecipou qual vai ser seu voto, mas ele não votou, tanto que não tem o voto vogal. O que é? O ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator da ação. O voto dele é o que tem a precedência ali do primeiro. E o voto vogal, os votos vogais, são os votos de ministros que não são relatores, que estão acompanhando o relator, mas com alguma ressalva ou com algum comentário adicional, além de simplesmente acompanhar o relator. Então aqui a gente tem, em 5 horas, o STF fez maioria e decidiu enfrentar a decisão da Câmara e seguir com a ação do golpe. Isso ia ser feito mais para frente. De repente, eles decidiram ontem à noite que iam julgar hoje mesmo. Não é? Decidiram que ia julgar hoje, que o julgamento vai até terça-feira. Terminou hoje a primeira parte, só falta o voto do Fux e da Carmen Lúcia. E o STF foi para cima, como você viu. Aqui você tem o voto do relator, é um voto de 4 páginas, não é? Do ministro Alexandre de Moraes, e ele conclui, solicitei nos termos do artigo 4º, regimento interno sobre a convocação de sessão extraordinária com duração em 24 horas para analisar a aplicação do parágrafo 3º do artigo tal,
E aí, então, a gente vai para a questão aqui do voto mais duro de todos, porque se você for olhar aqui, você vê que o Cristiano Zanin, ele simplesmente acompanhou o Alexandre de Moraes. O Fux não votou, mas aqui o voto do Dino está em separado, porque ele diz aqui, acompanha o relator com ressalvas. Por quê? Dino faz um voto mais duro que Moraes no caso de Ramagem e manda recados à Câmara dos Deputados. Aqui é o voto do Flávio Dino, que você vai ver, não é? Aqui é o do Zanin, é um voto de 4 páginas também, e aqui é o do Flávio Dino. Então vamos ver aqui na conclusão, que fica na página 12. Página 12, conclusão. Vamos lá. Voto Flávio Dino. Verifico que o ofício número 98 SGMP /2025 e a resolução 18/2025 da Câmara dos Deputados ultrapassam em muito a previsão constitucional, constituindo indevida ingerência em um processo judicial de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, acerca de regras que estabelecem situações excepcionais, como faz o artigo 53, parágrafo 3º. São oportunas as lições de Carlos Maximiliano, ex-ministro desta Corte, do STF. Parece oportuna a generalização da regra exposta acerca de determinadas espécies de preceitos, esclarecer como se estende e aplica uma norma excepcional. É de direito estrito, reduz-se a hipótese expressa. Na dúvida, segue-se a regra geral. É só uma citação ao que dizia um outro ministro do tribunal, que já não está mais lá há muito tempo. Bom, continua o Flávio Dino. Lembro que as funções típicas de cada poder devem ser prestigiadas, enquanto que funções atípicas, em face da nota de excepcionalidade, exigem sempre interpretação restritiva. Nesse contexto, é evidente que o Congresso Nacional exerce funções de julgamento em alguns casos, adstrito, contudo, a responsabilidade político-administrativa. Incursões na seara, no campo da aplicação do direito penal e processual, não constituem a função típica do poder legislativo em nenhum país do mundo. Não é? Então, já aí tem um recado, a Câmara não tem nada que se meter numa ação penal. Somente em tiranias um ramo estatal pode concentrar em suas mãos o poder de aprovar leis, elaborar o orçamento e executá-lo diretamente, efetuar julgamentos de índole criminal ou paralisá-los arbitrariamente, tudo isso supostamente sem nenhum tipo de controle jurídico. Maiorias ocasionais podem muito em um sistema democrático, mas certamente não podem dilacerar o coração do regime constitucional. Veja só que é um voto duríssimo do Flávio Dino aí, ele pegou pesado e ele já mostrou que se o Moraes é doido, ele é tridoido, né? O ministro do STF enviam recados à Câmara ao limitar norma pautada por Mota no caso Ramagem. A primeira turma tem maioria para barrar a medida e Moraes, Zanin e Dino já votaram. Os ministros do Supremo afirmaram no julgamento do caso Ramagem que a Câmara extrapolou os limites. O resto você já sabe. E o caso continua. A estratégia, como eu falei hoje de manhã, se você pegar meu vídeo desta sexta-feira pela manhã, você vai ver que eu digo exatamente isso. A estratégia da oposição com o caso Ramagem é desgastar o Supremo e a estratégia do Centrão é outra. Você vai ver isso aqui. Os líderes oposicionistas vão reclamar, mas o fato é que eles já sabiam que o STF não aceitaria a manobra para paralisar o julgamento da trama golpista. O voto do ministro Alexandre de Moraes não é surpresa para ninguém, como eu disse hoje de manhã, e ele deve ser acompanhado pelos seus pares, também não é surpresa para ninguém. Zanin, presidente da turma, já havia inclusive antecipado o entendimento para o presidente da Câmara, Hugo Motas, ele foi lá de teimoso. Na visão do Judiciário, a Câmara só pode sustar os julgamentos dos crimes após a diplomação e não antes, tal. Faz parte da estratégia do ex-presidente Bolsonaro
tentar demonstrar que o STF atropelaria a Constituição. Então, é por isso que a oposição está fazendo isso, para desgastar o Supremo. Mas o Centrão é outra coisa. O Centrão quer mostrar força ao Supremo diante das tentativas do Flávio Dino de bloquear as emendas parlamentares. Se for primeiras notícias, essa sexta-feira, que foi divulgado hoje às 8h30 da manhã, está dizendo lá exatamente isso, até porque é bastante claro isso. O Moraes ainda votou para rejeitar o recurso do Braga Neto, que questionava o uso do vídeo do ataque golpista durante o julgamento da trama golpista. Eu só não entendo por quê. Qual o argumento que ele usou, né? Os advogados de Braga Neto, que virou réu, questionaram a apresentação do material audiovisual durante o julgamento. Segundo eles, as cenas exibidas não fazem parte dos fatos investigados. Ora, faça-me o favor, né? Pagar milhões para esses advogados é complicado, hein? Bom, até o Elon Musk está vendo que o STF não está para brincadeira. Os advogados dele procuraram o PGR e garantem que o X está cumprindo as ordens de Moraes. Veja só, porque o STF não está para brincadeira e tem poder para não estar de brincadeira. Decisão de Moraes segue a Constituição e não paixões, dizem 10 entre 10 juristas estão ao lado do STF, tá? Quem falar para você coisa diferente é bolsonarista e está tentando te enganar. A decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que votou para derrubar a manobra, é coerente e segue a Constituição, segundo Renato Ribeiro de Almeida, um jurista que falou aí a esse programa. E o Moraes não parou por aí, ele foi para cima da Carla Zambelli também, tá? No mesmo dia foi para cima do Braga Neto, foi para cima da Câmara, foi para cima da Carla Zambelli, e a defesa da Carla Zambelli fez um apelo para alguém pedir vista, para algum ministro pedir vista, para ela não ser condenada. Mas foi tarde demais. O STF formou maioria para condenar a Carla Zambelli a 10 anos de prisão e a perda do mandato. E, na verdade, aqui tem esse assunto aqui. O Centrão diz que o voto pró-ramagem foi crítica ao STF e não apoio a Bolsonaro. Veja na cara dura. E isso é outra coisa que eu disse no vídeo hoje de manhã. Está muito claro, o Centrão está querendo que o Bolsonaro se dane. O que eles estão preocupados é com a investigação do Flávio Dino em cima das emendas, tá? Insisto, vá ao Primeiras Notícias desta sexta-feira. Muito bem, aí você tem o seguinte, sobrou para o Hugo Mota. Os ministros do STF estão acusando o Mota de jogo duplo, de tentar enganar o tribunal e de estar por trás dessa armação, porque ele também está preocupado com o caso das emendas. Então, esse espertinho aí, segundo os ministros do STF estão entendendo, ele armou esse recado achando que ia intimidar. É que ele é menino novo, né? Ele é esperto e tal, mas é menino novo, como dizem os mais velhos, né? Como eu. Então, ele não está entendendo direito esse jogo aí, pelo visto. Porque ele achar que vai intimidar o STF com a Câmara usando uma norma inconstitucional, uma medida inconstitucional, é um pouco de ingenuidade da parte dele. Os ministros foram para cima dele. Estão acusando o Mota de estar por trás dessa farsa toda. E o Ministério Público, ao mesmo tempo, o MPF, ou seja, que está sob a batuta do Paulo Gonet, denunciou 7 por fraude em uma obra na gestão do pai de Hugo Mota. Hugo Mota também tem encrencas com emendas. Está todo encrencado esse Hugo Mota, tem muita coisa contra ele. Seria interessante ele não ficar brincando com o STF. E, inclusive, o Mota virou alvo do PT após patrocinar a salvação bolsonarista do STF. O presidente da Câmara, Hugo Mota, virou alvo de críticas das lideranças do PT. Um ofício comunicando a decisão dos deputados do Mota irritou todo mundo. Lideranças petistas próximas de Lula avaliaram que o chefe da Câmara tentou
provocar os ministros do STF e o próprio governo a patrocinar a votação da proposta toque de caixa. Então aí o STF foi na mosca, não é? E a oposição cobra Mota por providência após o STF suspender a ação que tem Ramagem e Bolsonaro como réus. Que providência eles querem que o Mota adote? Vamos lá, vamos ver o que eles dizem aqui. Aliados de Bolsonaro questionaram a decisão da primeira turma que formou maioria nesta sexta-feira para rever a decisão da Câmara que suspendeu a ação penal. Veja só, o líder da oposição, Luciano Zucco, questionou a decisão do Supremo. Ok, tudo bem, o choro é livre, tá? É choradeira, eles estão chorando, estão jogando para a galera, para o gado, tá? Porque o que é que eles vão fazer? Não é? Vão chorar até o STF se convencer de que tem que anular todo um esforço investigativo de 2 anos, não é? Com a Polícia Federal indo buscar prova contra esses bandidos até nos Estados Unidos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.